Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Suzy e esse é o Cinema Genérico. (1999) O que você estava fazendo no ano de 1999? Você se lembra? Porque M. Night Shyamalan, Steven Spielberg, Sam Mendes e David Fincher lembram muito bem. E por que eu estou perguntando isso para vocês? Não sei. Porque 1999 foi um ano muito importante para o cinema e para todo o mundo do cinema, na verdade. Em 1999 foram lançados muitos filmes bons e todos eles com altas qualidades para serem indicados e até ganhadores de Oscar. E hoje eu vou abordar com vocês os 4 melhores filmes de 1999, parte 1, porque eu separei 8, mas eu vou dividir esse vídeo em 2 partes, senão ele vai ficar gigante. Vocês já imaginaram um filme de guerra ser tão pesado, mas tão pesado, que os veteranos de guerra simplesmente saíram do cinema para ir vomitar no banheiro? Pois então, O Resgate do Soldado Ryan, lançado em 1999, dirigido por Steven Spielberg, fez isso com eles. Protagonizado por Tom Hanks, ele vive a vida do capitão John Miller, que é um soldado de guerra muito experiente e muito qualificado. Ele recebe uma missão muito importante de resgatar o soldado Ryan. Mas por que ele recebe essa missão? E não é spoiler, gente. Ele recebe essa missão porque 3 dos irmãos do soldado Ryan morreram. E o que o exército quer? O exército quer que a mãe desses soldados tenha pelo menos um filho ainda vivo. Então eles começam a embarcar numa aventura para poder chegar onde está o soldado Ryan. Só que para isso eles têm que achar o lugar e eles não fazem a mínima ideia de onde está o soldado Ryan. Tá, eles fazem uma ideia, mas é muito difícil de achar ele, porque são campos de batalha. E gente, esse filme foi muito pesado, mas foi tão pesado que, como eu disse pra vocês, os veteranos, eles saíram da sala pra vomitar, porque foi muito perturbador. O começo já começa o bicho pegando, a guerra, cenas reais, o mar de sangue, muito tenso, muito triste e profundo, sabe? Porque a guerra foi algo real, foi algo que aconteceu. Então, traumatizou todos eles, porque só eles sabem os horrores que eles passaram. Então, o Departamento de Assuntos dos Veteranos de Guerra criou uma linha telefônica para poder ajudar os soldados que foram afetados por esse filme. E é muito triste que tenha sido dessa forma e dessa amplitude. Mas o filme O Resgate do Soldado Ryan, ele foi muito importante para demonstrar de forma crua e real tudo o que aconteceu e todos os horrores da guerra, porque é um filme intenso, é um filme longo, mas eu acho que o tempo desse filme é muito importante para cada coisa que acontece. E o Tom Hanks tá incrível, mas ele tá incrível nesse filme. E esse filme não ganhou o Oscar de melhor filme. E aí, Oscar, o que tu vai me dizer agora? Não sei. Em 1996 foi lançado um romance, um livro chamado Clube da Luta. Que basicamente esse livro ele foi criado a partir das experiências do autor que ele teve com a própria vida dele. Que um dia ele foi num acampamento e estava fazendo muito barulho, ele queria dormir e ele foi espancado. Então, basicamente, ele resolveu criar um livro que mostrasse várias críticas sociais em torno de toda a violência, de todos os acontecimentos que hoje em dia são bem reais, né? Porque tem muito disso no mundo inteiro. Então, um roteirista chamado Jim... Gente, eu vou ter que colocar o sobrenome dele aqui porque eu não sei falar, tá? É o Jim. Ele resolveu dar vida a esse livro num filme, então ele fez o roteiro de Clube da Luta e foi lançado também em 1999, protagonizado por Edward Norton. Ele é chamado de O Narrador, porque ele não tem nome no filme, basicamente ele é o narrador porque ele narra o filme, então fica como narrador. Não me diga! E o Edward Norton tá sensacional nesse filme. Ele é o narrador e ele tá vivendo lá a vida dele muito triste, muito mórbida. Ele é um cara que só trabalha, que ele tá numa depressão profunda, que ele trabalha pra comprar as coisas dele. Ele tem um monte de coisa na casa dele, sabe? Ele é um cara super bem de vida. Só que ele não é feliz, porque ele tá como se vivendo num limbo. E esse limbo tá afundando ele cada vez mais até ele conhecer o Tyler Durden, que é interpretado pelo Brad Pitt. E o Tyler Durden é um cara muito legal, é um cara descolado, que vive a vida loucamente. E aí o narrador pensa, eu quero ser esse cara é muito legal, esse cara tem que ser meu amigo. E aí eles ficam super amigos e aí eles fundam um clube da luta que é pra homem dar porrada em homem. E o clube da luta tem 2 regras. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
E esse filme, ele tá lotado de críticas sociais ao consumismo. Ele aborda muito essa temática no decorrer inteiro do filme. E o Clube da Luta é um filme que se tu assistir mais de uma vez, 2, 3, tu sempre vai pegar alguns outros detalhes, porque ele é um filme extremamente metafórico. E tem um plot twist sensacional. Um plot twist que vai explodir a cabeça de todo mundo. E todo mundo que viu, que depois que descobre esse plot, começa a ver o filme de uma forma totalmente diferente e começa a perceber que o David Fincher, ele dá vários indícios daquele plot, tu começa, era verdade mesmo. Só que o Clube da Luta, a crítica dele não foi muito boa na época, porque o que eles pensaram? Muita violência, vai influenciar todo mundo, assim como, por exemplo, o Coringa também causou isso, esse medo, sabe, de influenciar e todo mundo sair batendo, ou de formarem um clube onde homem dá porrada em homem. O que, na verdade, no filme fez os caras muito felizes, deu um sentido à vida do narrador, né? Porém, muitos anos depois, a crítica reviu os conceitos dela e deu uma nota muito melhor para Clube da Luta, consagrando como um dos melhores filmes de 1999, que foi muito importante para a construção social. Vocês já ouviram falar naquela rosa que tem nos Estados Unidos, a American Beauty? Que é uma rosa que basicamente ela tem traços peculiares, ela não tem cheiro e não tem espinho. E ela é basicamente uma metáfora para o vazio interno do americano comum. E então o Sam Mendes pensou que eu preciso tornar isso um filme também cheio de metáforas. E em 1999 é lançado Beleza Americana e é estrelado por Kevin Spacey, um cara que estava em ascensão na carreira dele, o cara estava com interpretações sensacionais. Ele vive a vida de Lester Berman e é um cara que já está de saco cheio da vida dele, ele não aguenta mais. Externamente, a família dele passa uma imagem de família perfeita, que é aquela família de comercial de margarina, com a filha adolescente que está no ensino médio, a mulher bonita e positivista, e esperançosa, cheia de luz, que acorda de bom humor, e aquele marido que tem um emprego bom, emprego estável, carro na garagem, uma casa bonita. Externamente, eles têm essa imagem, só que dentro a família tá em colapso. O Lester, como eu disse, já tá de saco cheio da vida dele, e o melhor momento que ele tem é quando ele tá no banheiro fazendo aquelas coisas com ele mesmo. Então, ele resolve dar sentido à vida dele. Ele pede demissão, ele começa a malhar e ele se apaixona pela melhor amiga da filha dele, que a guria é nova e é bizarro, porque todo mundo começa a ter uma repulsa dele, né? Na verdade, ele teve uma proximidade com a família, porém no passado, tanto que mostra depois no filme alguns flashbacks, de algumas fotos, de alguns momentos. Beleza Americana é outro filme lotado de metáforas. É um filme que você precisa olhar 2, 3 vezes pra captar todos os detalhes que tem. E cada personagem tem a sua máscara, né? Como, por exemplo, ali a melhor amiga da Jane, que passa a imagem de uma guria super sexualizada, que tem experiências já no sexo, que é linda, maravilhosa, só que por dentro ela não tem autoestima nenhuma e é virgem, entendeu? Assim como a Jane, que ela quer, porque quer fazer cirurgia, mudar a aparência dela. E também a esposa do Lester, a Caroline, que ela tem aquele positivismo falso, que por dentro ela tá destruída, entendeu? Então são conceitos que são desconstruídos pelo filme. E é um filme que tu para e observa bem e vê que ele te entrega muitas coisas, muitas críticas, como por exemplo o Rick. O Rick, ele é o cara bizarro do filme, porque ele tá sempre filmando tudo e ele tem uma visão muito diferente. Só que, no meu ver, o Rick é o único que não veste máscara, porque o Rick, ele é autêntico e ele enxerga a verdadeira beleza das coisas, como na cena da sacola. E aquela cena é demais, gente. Eu particularmente não entendi de primeira, tive que ver de novo e depois eu dei mais uma pesquisadinha, porque é realmente um filme muito intenso. Ah, é? Mas pelo menos eu não sou feia. Você é assim. E é muito chato. E é absolutamente comum. E você sabe disso. Vocês dois se merecem. 1999 foi um ano que pro M. Night Shyamalan foi um ano de consagração. Ele conseguiu fazer o melhor filme da carreira dele. Sim, eu estou falando de O Sexto Sentido. O Sexto Sentido, lançado em 1999, é protagonizado pelo Haley Joel Osment, que estava sensacional naquela época, que estava em ascensão com a carreira dele, fazendo muito filme bom. E ele interpretava o Color Sherr, que é um menininho que tem o problema com aparições, ele vê gente morta. Quem nunca viu aquela frase, né? Eu vejo gente morta. Com que frequência?
E então ele começa a consultar com um psicólogo interpretado por Bruce Willis, que também tá demais, sabe? E aí ele começa a ajudar o Cole a lidar com esses problemas, entender o que esses espíritos querem. E só que isso começa a afetar a vida do Bruce Willis também. Você tá falando sério? E o casamento dele também tá, assim, ó, numa pindaíba danada. Ele já não consegue mais conversar com a esposa dele. E uma coisa que aconteceu lá no começo do filme, ele tomou um tiro com um paciente. Olha que perigo essa profissão dele, gente. Então, pra ele, o menininho lá, o Sher, o Cole Sher, ver gente morta não é nada, entendeu? Porque ele passa por coisa muito bizarra, né? Daí ele quer ajudar o gurizinho. E a química dos dois é muito grande. E o M. Night Shyamalan, quando ele tava fazendo a seleção, né, do filme, o menininho esse, o Cole, ele foi de gravata. E isso chamou a atenção dele, porque nenhum outro menino tinha ido de gravata. E isso foi muito legal, assim. Ele disse que isso foi um dos motivos, assim, pra ele ter escolhido. E ele se impressionou de como o Hale Joel Osment era talentoso, porque ele ficava muito à vontade na frente das câmeras, e isso é muito legal. Porém, ele não conseguiu ver o filme na época, o menininho, porque ele tinha 11 anos, e o filme era faixa etária de 14. E tem um plot twist, que eu acho que todo mundo sabe, né, que é... Ih, rapaz. E O Sexto Sentido é o quarto filme, de 1999. É um filme que o M. Night Shyamalan realmente ele se consagrou. Claro que depois ele tentou fazer todos os outros filmes com plot twist, porém não foram todos que funcionaram. Alguns deu bem ruim, né? Por exemplo, como esse novo aí dele, Tempo, que tá todo mundo falando mal. Eu ainda não assisti, eu quero assistir. Se vocês acham que vale a pena assistir, comentem aí embaixo. E, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, clica bastante em gostei e comenta aqui embaixo mais dicas de filme, vídeos, séries que vocês querem que eu faça, que eu anoto tudinho pra poder trazer aqui pra vocês, tá? E se vocês viram algum desses filmes, comenta aqui embaixo. Se vocês não viram, também comenta aqui embaixo, tá? Muito obrigada por assistir. Beijo.